No nosso encontro de hoje, nós vamos concluir o estudo do autoconhecimento sob a ótica de que se trata de um caminho sem fim. A imagem que ilustra a apresentação de hoje é um quadro de um pintor polonês chamado Adam Pekowski. Vocês podem ver que tem um cachorro perseguindo um gato nessa figura ali. E nós vamos explicar daqui a pouquinho. Antes disso, vamos começar com algumas reflexões para entender por que o autoconhecimento é considerado um caminho sem fim. A coach Carol Herr, que já citamos algumas vezes, diz que o processo de autoconhecimento é como descascar cebola. A cada camada que a gente retira, choramos. Fazendo aí a analogia com as nossas dores nesse processo. Porém, diz ela, a cebola acaba, né? Conforme a gente for tirando camadas, chega uma hora que a cebola é finita, ela acaba. O autoconhecimento não. O autoconhecimento é um processo que sempre continua. E essa é uma verdade já enunciada há muito tempo, né? O Sêneca, na época do apogeu do Império Romano, já disse que aprender a viver exige uma vida inteira. E se a gente quiser avançar um pouquinho, uns 400 anos depois, mas ainda antes da Idade Média, Santo Agostinho disse que, mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer. Isto é, o processo de autoconhecimento sempre nos apresenta novas oportunidades. E nisso, então, vamos aqui explicar a inspiração desse quadro. Esse conceito, né, de que o processo é infinito pode, a princípio, parecer não intuitivo, porque nós somos finitos, nossa vida é finita, nossos corpos são finitos, e nós transitamos num espaço também finito e limitado. Se vocês observarem nessa faixa que está aí no desenho, vocês vão seguindo aí a superfície, né? O artista encheu de símbolos matemáticos, mas na verdade ele se baseou num modelo matemático que desafia justamente essa noção de finito e infinito. Existem infinitos limitados, né? Inclusive, para quem conhece um pouquinho de matemática, né? O desenho que o pintor fez aqui tem o formato do símbolo do infinito. E a inspiração dele é esse modelo matemático chamado a banda de Möbius, o nome de um matemático escandinavo que inventou isso pela primeira vez, mas que é extremamente simples. Qualquer criança de pré-escola pode fazer o exercício que está desenhado aqui à esquerda. Basta a gente pegar uma faixa de papel, né, as 4 extremidades, né, se a gente dobra elas e junta A com D e B com C, a gente forma esse segundo elemento aqui que parece uma pulseira, né, que tem 2 lados, o lado de dentro e o lado de fora. No entanto, se na hora que a gente junta as duas extremidades, a gente inverter, em vez de D com C, a gente girar uma das extremidades do pedaço de papel, de tecido que a gente estiver usando em 180 graus, né, a gente acaba juntando A com C, B com D, o papel fica retorcido. E a característica dessa torção, então, é que é retratada aqui pelo terceiro desenho aí do lado esquerdo. E que tem uma característica muito interessante, né? Se a gente começa a percorrer a superfície, ela se torna infinita, porque nós passamos de um lado para o outro sem perceber. E esse fato
da geometria, inspiração não só do nosso pintor aqui, que hoje ilustra o início da apresentação, mas de vários outros artistas, né? Tem aqui, por exemplo, uma cadeira do Max Bill, inspirada nesse mesmo processo. Tem aqui uma cadeira de praia do Pedro Reis, um artista mexicano, que tem exatamente a mesma característica, né? Talvez nessa cadeira vermelha aí seja mais fácil de percorrer a imagem e verificar que a gente fica alternando os lados, né? Conforme a gente vai caminhando sem perceber. O que mostra, né, na verdade, que não é porque nós somos limitados que tudo que a gente vive tem que ser limitado. Essa questão também é abordada pelo lado da psicologia. Essa reflexão aqui do Carl Jung é bem conhecida. Diz que a nossa visão se tornará clara somente quando a gente conseguir olhar para dentro do nosso coração. A parte final, que é mais famosa, né? Diz que quem olha para fora, isto é, para o mundo exterior, sonha. E quem olha para dentro, isto é, busca o autoconhecimento, acorda. Esse processo de olhar para dentro, né, processo contínuo ao longo da vida, né, ele é um processo que ele é individual de cada pessoa. Né, ao longo do tempo, cada pessoa tem que olhar para si e, obviamente, nós vamos evoluindo. Cada um tem os seus valores. Ao longo do tempo a gente abandona alguns, adquire novos. E nós sabemos que aquilo que a gente introjeta no momento influencia o nosso comportamento. Por isso que se conecta, né, essa questão com as questões que nós colocamos no início do estudo do princípio do autoconhecimento. Não só queremos saber de onde viemos, mas precisamos definir para onde vamos. E essa escolha, baseada nesses valores internos e subjetivos, é franqueada a cada um de nós. Todos nós temos o livre-arbítrio para definir os nossos objetivos ou não. Se nós não definirmos, ficamos à mercê dos outros. E nós precisamos desse processo porque a gente vive em situações que são desafiantes. Né? Quando a gente enfrenta, como a maioria de nós aqui no grupo de apoio, adversidades significativas na vida, significa que no momento presente nós estamos enfrentando dificuldades que podem ser derivadas de coisas que aconteceram no passado e que ainda nos causam sofrimento hoje. E que nesse caso, se já não existem, nós temos que nos desconectar ou desligar. Mas podem existir desafios que são no momento presente. E aí a gente precisa decidir como agir diante deles. Alguns entre nós sabemos que optam por apagar esse processo de forma artificial, recorrendo, por exemplo, a drogas. E temos aqui uma reflexão do John Lennon, que também foi usuário de drogas, mas se livrou delas, né, com alguma dificuldade, dizendo que a gente não deve se drogar se a gente achar que não é capaz de suportar a nossa própria dor. Ele dá aí o depoimento dele, dizendo que eu estive em todos os lugares e só me encontrei em mim mesmo. Fazendo alusão aí às viagens, né, que as drogas propiciam. Até nomes de álbuns famosos dos Beatles são vinculados a essas viagens. Mas nenhuma delas serviu para
que pudesse prosperar o autoconhecimento. Então, essa é a recomendação do John Lennon. Isto é, quando nós enfrentamos essa situação, mesmo com dor no momento atual, a gente deve ter a responsabilidade de continuar cuidando da gente. E cuidar da gente significa cuidar da saúde física, da saúde mental, da espiritual e da intelectual também. Quando a gente fica capenga em alguma dessas dimensões, nossas vidas, obviamente, ficam desarmônicas. Então, essa é a primeira questão que nós precisamos, quando a gente enfrenta desafios, pensar. E, apesar dos desafios, não podemos nos abandonar. Os autocuidados continuam sendo necessários. E no que for além dos autocuidados, né, a gente estava falando de objetivos, nós colocamos aqui o desafio de imaginar o que você vai ter como realidade daqui a 5 anos em cada uma das áreas da sua vida onde você atua, que nós chamamos aqui de círculos sociais. Então, se no trabalho você quer atingir determinada posição, ou no mundo do esporte, ou com os amigos, ou nas redes sociais, etc. Esse exercício de imaginar onde você estará no futuro é que vai te propiciar a identificar objetivos, né, que permitam alcançar esse estágio que você imagina. Esse processo, né, da gente olhar para a gente mesmo, então, que nós apelidamos de autoconhecimento, nos leva aqui a algumas reflexões sábios de diversas épocas para concluir o tema, dizendo que, em primeiro lugar aqui, da sabedoria chinesa antiga, né, o Lao Tzu, diz que quem conhece os outros é sábio. A gente saber observar os outros não é simples. Mas, diz ele, quem conhece a si próprio é iluminado. É muito mais difícil. Mas é possível. Se a gente vier para a era moderna, temos aqui uma reflexão, um pequeno trecho do Flávio Gicovattio, psiquiatra brasileiro, famoso por programas na TV, no rádio, que diz que o autoconhecimento é o melhor instrumento para nos fortalecer, nos induzir ao destino que pretendemos, que nós escolhemos. Ao nos tornarmos mais fortes e lúcidos, por meio do autoconhecimento, claro, ficamos mais independentes do julgamento dos outros, que é inevitável, e conquistamos a nossa liberdade. E mais um trechinho de texto aqui do Dale Carnegie, um dos primeiros autores de autoajuda, com um conselho sobre qual é a questão mais importante que nós devemos levar em conta nesse processo. Diz assim: há alguns anos me perguntaram qual a maior lição que já recebeu? A resposta era fácil. A maior lição que já aprendi é a importância do que pensamos. Nossos pensamentos fazem com que sejamos o que somos. Nossa atitude mental é o fator X que determina nosso destino. Entretanto, sei agora, e sem a menor sombra de dúvida, que o maior problema que eu e você temos de enfrentar é o da escolha de pensamentos acertados. Se você puder fazer isso, estará no caminho que o conduzirá
a solução de todos os seus problemas. Pensamentos acertados, pensamentos corretos. Exercitarmos o filtro sobre o que pensamos para que estejam alinhados com quem somos e o que nós queremos. Essa é a maior lição do Dale Carnegie.